Olá, tudo bem? Começa agora mais uma aula de língua portuguesa do Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, de língua portuguesa, da escola José Serafim. E vamos hoje para a aula do 9º ano ver o gênero textual ensaio. O que é ensaio? Para que serve? Então vamos lá. O ensaio é um texto do tipo opinativo. Ele apresenta exposições de ideias e críticas e impressões de algum determinado tema escolhido pelo autor ou pela autora. Pode apresentar críticas e elogios também a esse mesmo tema que foi escolhido. Vamos perceber então como funciona a estrutura de um ensaio. O tema do ensaio é apresentado logo no título, precisa de objetividade no ensaio, então não fica enrolando demais para apresentar qual é o tema do texto. Já apresenta de cara no título. O corpo do texto vai apresentar as análises, as críticas e as impressões do autor sobre o tema escolhido. E apresenta também a bibliografia, geralmente no meio do texto, já falando dentro do texto mesmo de onde tirou as informações. Bibliografia é a fonte das informações. Então, as características do ensaio, quais são? Possui uma temática variada, pode falar de tudo e qualquer coisa, inclusive do próprio como fazer ensaio. Tem reflexões subjetivas. O que significa a palavra subjetivo? Subjetivo é aquilo que é o entendimento particular do autor ou da autora do ensaio. É a forma como ele entende sobre aquele tema. E tem a exposição de argumentos, porque no ensaio o autor ou a autora procura convencer o leitor ou a leitora do seu ponto de vista sobre o tema exposto. Então, tem um ponto de vista pessoal sobre o ensaio. O ensaio sempre vai apresentar o ponto de vista que escreveu. E apresenta também problematizações e provocações sobre o tema. E, por fim, é um texto crítico, ou seja, é um texto que vai apontar problemas, vai apresentar possíveis soluções. Joia? Então, essas são as características do ensaio. E existem dois tipos de ensaio textuais, de texto verbal, correto? De texto verbal. Então, existem dois tipos de ensaio, que é o ensaio acadêmico e o ensaio literário. O ensaio acadêmico é muito mais teórico e filosófico. Existe uma fundamentação teórica mais forte. Trazem mais informações de outros livros, de outros autores, sobre o ensaio acadêmico. E tem uma linguagem mais formal, mais direta, mais literal. E o ensaio literário apresenta uma reflexão mais subjetiva sobre alguma obra de arte literária, da literatura, sem a necessidade de bibliografia, sem a necessidade de referências teóricas. E tem uma linguagem também formal, mas, porém, existe um grau de literariedade nessa linguagem. O que é uma linguagem literária? É uma linguagem com mais figuras de linguagem. Estão lembrados dessas aulas de figuras de linguagem? Então, no ensaio, é quase como se fosse uma outra obra literária, o próprio ensaio literário. Então eu apresento para vocês um exemplo de ensaio escrito pela autora Carolina Vigna. O título do texto é Através de Muitos Espelhos. 3 edições comemoram 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Já percebemos aqui de cara que o ensaio vai falar sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Vai falar de 3 edições comemorativas dos 150 anos desse livro. Quem nunca leu esse livro vale a pena ler, e existem também filmes sobre esse livro, sobre essas histórias de Alice no País das Maravilhas. Existe muito filme também sobre isso. Beleza? Procura, vale a pena. Vamos então parar de enrolação e bora para o ensaio. É um texto adaptado, isso, eu tirei alguns fragmentos. E esse ensaio é interessante porque ele não cai direto no texto do Alice no País das Maravilhas, mas ele começa a falar sobre o que é um clássico, uma obra de arte clássica. Então,
O pensamento do autor, da autora nesse caso, primeiro ela começa a ensaiar pensamentos sobre o que é um clássico literário, afinal. Beleza? Então vamos para a leitura disso para a gente entender um pouquinho mais como funciona. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa de conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos então uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles, um filósofo famoso, muito antigo, a Madonna, uma cantora da atualidade. Na época do Império Romano, clássico era tudo aquilo digno de ser copiado e que resiste ao tempo. Acho que esse conceito é divertido por dois motivos. Primeiro, por causa da ideia pouco familiar de que, mesmo Roma antiga, tinha um antes, um clássico. E segundo, porque isso é tão enraizado em nossa cultura que baseamos a internet inteira nisso. Na internet, a gente percebe o seguinte: quanto mais cópia, maior relevância. Quanto mais cópia, maior a importância. Será que é verdade? Bom, essa noção de clássico tem um problema. É dominadora, branca e masculina. Clássico é também uma forma de imposição de valores. É o conquistador dizendo ao conquistado o que ele deve ou não considerar como cultura. Bom, o que ela está dizendo aqui, na verdade, é que os estudos de literatura, muitas vezes os estudos de cultura, consideram cultura tudo aquilo que vem da Europa e desconsidera todo o resto do mundo, Ásia, África, correto? Então é nesse sentido que ela diz, que ela começa a questionar, e aí, o que é clássico? Então ela faz provocações, ela propõe uma novo pensamento do que é clássico, ela propõe quebrar o que é clássico, essa ideia de clássico. Clássico é aquilo que vem da antiguidade romana, então ela já não gosta muito disso e tenta convencer o leitor de que aquilo também é clássico, mas existem outros clássicos a serem vistos. Provavelmente, na verdade, com certeza, ela estava querendo considerar que Alice no País das Maravilhas também é um clássico, e não vieram daquela época. Joia? Esse livro não veio daquela época. Bom, voltando para o assunto ensaio. Eu produzi para vocês um texto de minha autoria, chamado Frase de Efeito para um Ensaio sobre Ensaio. Quem sabe alguém não usa essa frase de efeito no seu próprio ensaio, falando sobre o quê? O que é o ensaio. Fazer provocações sobre o que é o ensaio. Vamos para a leitura dessa minha frase de efeito. O gênero textual ensaio ensaia rascunhos de pensamentos para que sejam apresentados como pensamentos completos posteriormente. Ficou difícil, né? Vamos devagar que a gente vai dar para entender. O gênero textual ensaio, o que eu estou falando sobre ele? Ensaia. O ensaio ensaia, ele tenta fazer alguma coisa, ele faz um rascunho de pensamento para que sejam apresentados como pensamentos completos depois. Então o ensaio é isso, ele é um rascunho de pensamentos, você recolhe alguns pensamentos sobre determinado tema, algumas impressões, então essas impressões são rascunhos, que depois você pode melhorar esse rascunho, fazer um pensamento completo depois, e aí já deixa de ser um ensaio, porque o ensaio tem essa coisa de ser uma ideia incompleta. Beleza? Ele é um pouco mais informal, lembrar sempre disso. Bom, essas foram as informações do PAC 6, unidade 1, sobre o ensaio que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado, entendido um pouco e procurem ler um pouco alguns ensaios por aí. Beleza? Obrigado, até a próxima.